Satisfação conversar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela TV Ética e tvexito.com.br. Portanto, receba aí o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quer, né? Qual horário você esteja nos acompanhando, porque a internet é isso. E você sabe muito bem que o nosso programa é ao vivo de meio-dia a uma, mas você pode e deve assisti-lo a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, através da tvexito.com.br, onde eu te faço um outro convite também para que você baixe o aplicativo de graça. Eu falei de graça no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPad, na plataforma Android também, viu? A gente comunica aí com você de todas as formas e maneiras. Portanto, fica o nosso convite, vá até lá e agora baixe o aplicativo da TV Êxito. Muitos assuntos serão tratados aqui hoje, entre eles, aos 21 anos, Mercosul atingiu a maioridade? O que você acha, hein? Turismo no Mercosul cresce no ritmo da economia. Fiesp critica paralisação do Mercosul. Economistas veem aperto monetário em 2014. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados, como o empresário e economista José Roberto Faria Lima. Tudo bem, Faria Lima? Seja muito bem-vindo. Olha, sempre uma alegria estar com você aqui. Meus gêmeos, como é que estão? Os nossos gêmeos estão maravilhosos. E os netinhos em casa? Estão crescendo. Muito Só bom. Só fazendo bagunça. Muito bom. E agora na expectativa do Natal, né? Com certeza. Tá chegando. Falar em chegando, ele demorou, mas chegou, porque eu só falo com ele por Facebook, tá? Todas essas mídias, claro, pela internet também, porque ele, quando fica um pouquinho incomunicável lá, já sei que ele está em alto mar. Meu querido amigo publicitário, consultor de marketing, sabe de onde? Da Costa Cruzeiros, Francisco Ancona Lopes. Tudo bem, Ancona? Tudo bem. Saudades, viu? Saudades da minha parte, Liliane. Estamos aqui na reta de chegada do verão, navios apontando do hemisfério norte para o hemisfério sul. Logo, logo, nosso litoral aí, cheio de navios, vai parecer um monte de... o Lago dos Cisnes. Olha, eu posso dizer, até porque viajei por outras companhias, que a Costa Cruzeiros realmente tem o seu grande diferencial no atendimento, na programação, na qualidade dos navios, né? A você ainda que não teve a oportunidade, que agora, de uma forma muito mais tranquila, todo mundo pode e deve viajar de navios, não é isso, Ancona? É uma forma de férias extremamente confortável, prática, muito adequada para famílias, né? Com certeza. E os navios estão aqui no litoral brasileiro no período de férias escolares, portanto, nós temos uma frequência muito grande de famílias, 3, 4 gerações, às vezes, no mesmo navio. Isso é muito bacana e permite que nós tenhamos, a cada semana, um navio cheio de alegria, cheio de crianças. Falamos de crianças agora há pouco. E você sabe que eu comecei minha família no navio. Eu conheci meu marido no cruzeiro. Pois Sabia, é. Faria Lima? Eu já tinha feito 7. Aí no 8º ele me pescou lá sereia. Se bem que eu tava... Hoje eu tô baleia, mas eu era sereia, entendeu? Eu era... E aí eu falei assim pro Ancona, eu quero casar em alto mar. Lembra? Lembro, Ancona, claro. eu quero casar em alto mar, vamos fazer um casamento em alto mar, num dos seus navios. Ele falou, tudo bem, Liliane, tudo ok, tudo ótimo. Até que ele me contou que em águas profundas, né, o casamento teria o regime também estrangeiro, não é? Claro, não teria exatamente, reconhecimento nacional. Eu falei, quer saber? Vou voltar para a terra. Sair da água, voltei para a terra. Nós aconselhamos que você passasse a lua de mel. Foi exatamente. Não é Mas, verdade? olha, é uma alegria dizer que é uma forma de entretenimento inesquecível, realmente, sobretudo. Aí a gente está falando da Costa Cruzeiros. Não estou fazendo merchandising, não. Estou dando testemunho, pessoal, porque já fiz viagem por outras companhias, não é a mesma coisa. Se você está traumatizado com as outras companhias, porque não conheceu a Costa Cruzeiros, viu? Chegam quando os navios? Os navios chegam agora no dia 10 de dezembro, os primeiros navios da Costa, e a partir do Natal até depois do Carnaval, esse ano, por sinal, o Carnaval é só em março, então a temporada será um pouquinho mais longa. Muito bom, maravilhoso. Deixa eu cumprimentá-los aqui também, o administrador Miguel Lujan Paleta, ele que é presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e América. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Liliane. Es un placer estar con ustedes aquí
y vamos a hablar un poquito la lengua del Mercosur, el Porto Unión, y tirar algunas dudas sobre, Muito bom. sobre el grupo. Também o empresário Agostinho Turbian, gente, ele que vocês o conhecem bem, presidente da Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e também agora presidente da Global. Me conta aí, tá além fronteiras? Além Fronteiras. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com meus colegas aqui do programa, com você, Liliane. Como eu disse quando cheguei, você nos surpreende, cada vez mais linda, mais nova. Eu não sei o que você faz, mas eu quero levar uma receita para casa. Eu quero entender. Diz, muito obrigada pelo carinho, pela Olha, atenção. só uma pequena correção. Eu presido o conselho da FENADVB, que é a Federação das ADVBs. O presidente da diretoria executiva agora é o Miguel Ignati, porque eu fui presidente durante 2 mandatos, e aí os estatutos não permitem. Hoje eu presido o conselho deliberativo. E o Global Council of Sales Marketing é uma organização, como a FENADVB, como as ADVBs, que foi buscar o além fronteiras. O Brasil é muito maior do que nós conhecemos, ele tem uma responsabilidade muito maior, nós vamos discutir isso aqui um pouquinho hoje. Uma alegria estar aqui com você. A alegria toda nossa em receber. Também gosta de passear de navios? Fiz vários, não fiz nenhum pela Costa Cruzeiro, vou experimentar. Então você não fez nenhum. Você fez alguns, mas não fez... Vamos conhecer. Vamos fazer. Gosta de passear de navio? Hemos hecho hasta inclusive curso dentro de navíos, curso de qué conciliación y maravilla. arbitraje, muy interesante, y pasear en navío es un placer muy bonito. Ô, Faria Lima, e você? Eu gosto muito de navio. Aliás, a minha filha conheceu o marido dela, teu Também? amigo Renato Opsiblum, foi? num navio da costa. Não diga, olha Tá vendo? só. Olha, precisamos Olha que fazer um nicho, hein? livro, Histórias de Amor no Navio. É mesmo, o Opsi Bloom, casamentão lá, hein? Ele com sua filha e a sua filha com Ele ele. já estava feito o teu marido assim, querendo fazer pescaria em alto mar e tal, e acabou Que maravilha, pegando que com anzol a minha história. filha. É um felizardo. Com certeza. Com o teu marido também. Muito obrigada. Gente, olha aí, o Mercado Comum do Sul, integrado inicialmente por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e depois, sem este último e com a Venezuela, completou 21 anos em 2013. Seus líderes dizem ter consolidado relações de confiança, aprofundado canais de diálogo político e estreitado aí laços de cooperação. Para muitos, porém, o Mercosul ainda precisa crescer para atingir os seus objetivos. Mais alguns anos pela frente, seu Miguel Paleta. Bueno, el Mercosur, nosotros podemos hacer un muy buen comentario porque nuestra Cámara fue fundada junto con el bloque. El Mercosur, siempre nosotros falamos que son dos, el Mercosur político y el Mercosur empresarial. ¿Tá? El Mercosur político siempre tuvo sus divergencias, sus problemas políticos, sus descontentos, pero el Mercosur empresarial está funcionando y muy bien. ¿Tá? Hay empresarios que se están radicando sus empresas en varios países, aprovechando las iniciativas de cada país. Está funcionando. Funciona. Inclusive creciendo año a año las partes de importación y exportación. Augustinho, suas considerações. Olha, eu acho que, Paleta, eu tenho que discordar um pouco. Eu acho que o Mercosul, na visão global, olhando São Paulo é a 19ª economia do planeta. Só o estado de São Paulo. A minha visão é que o Mercosul ele não decolou nem politicamente, nem economicamente, e os números mostram que há uma realidade instalada e a maior responsabilidade deste não decolar, ele existe, ele está aí, ele está acontecendo, mas ele não decola em relação aos parâmetros internacionais, como nós estamos vendo, China e outros países, México mesmo, que fez um belíssimo trabalho nessa relação comercial, e nós ficamos à deriva de um grande mercado internacional que cresceu de uma maneira exponencial. Eu entendo que até as câmaras, e eu cumprimento o Paleta pelo trabalho que tem feito, elas se esforçam, mas os nossos presidentes, particularmente do Brasil e da Argentina, os dois presidentes, ou todos os presidentes que fazem parte dessa maioridade, realmente não conseguiram decolar as nossas economias, do Brasil e da Argentina em particular. Então, eu acho que
o Mercosul comemora a sua 21 maioridade, anos. 21 anos, deixando a desejar em relação àquilo que o mundo fez e vai fazer ainda mais forte. Nós tivemos o ponto e o contraponto, e você também pode opinar conosco, se estiver nos acompanhando aí de 12h a 1h, simultaneamente pela Rádio Trianon e também pela TV Êxito e TV Ética. Lembrando que por telefone você participa também conosco, 11, porque é São Paulo, 50813782, repetindo, 11 50813782, e também por e-mail liliane@tvexito.com.br. Ancona Lopes, o seu comentário aí sobre o Mercosul, 21 anos já de existência. Pois é, a minha ótica sempre é mais focada no segmento de turismo e percebo que existe um potencial gigantesco realmente a ser desenvolvido. Né? Nós temos talvez falte ainda uma consciência continental aos nossos consumidores, né? O brasileiro muitas vezes olha muito mais para outro hemisfério, olha para outros países que não os do Mercosul, na hora de definir uma viagem de lazer, de férias, né? Entendemos que o potencial seja muito grande também na área de negócios, na área empresarial, como bem disse o Paleta, e certamente há de se fazer muita coisa nesse setor. Acho que está ainda subaproveitado e a troca de turistas, de lazer, de negócios, precisa ser estimulada. Realmente sei que se movem águas nessa direção, mas nós temos ainda um potencial gigantesco. Nós vemos números de ingressos de turistas, mesmo sul-americanos aqui no Brasil, que são inferiores ao que poderiam ser. E vice-versa, o exportativo ainda olha muito mais para o nacional e, especialmente, para o hemisfério norte. Faria Lima? Olha, eu estou mais com o Agostinho. Esses 21 anos são meio camuflados, porque isso começou na década de 60, com a Lauc, depois veio a LAD. É muito tempo, estão rodando há muito tempo, há mais de 50 anos, e não saem do chão. E ficam no processo mais ou menos ideológico e estão esquecendo a realidade do planeta. E esse problema ideológico nos freia, a nível nós brasileiros, né? E é um negócio que não passa pela cabeça. Quer dizer, você pega a China, que realmente é comunista, ela exporta 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Os 5 países... tem um paizinho chamado a Nova Zelândia, que faz parte também do Mercosul como Estado observador. Quer dizer, poderíamos fazer umas viagens para Nova Zelândia, que é um paraíso. Claro. Né? Mas veja o seguinte, nós temos o PIB desses 5 países originais é de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Este é o volume de importação dos Estados Unidos. A China, que é comunista, vende 400 bilhões. Nós vendemos 30. Nós estamos dando de costas para um grande mercado, que é o mercado americano, por um problema ideológico. Esse bolivariano, que é um negócio meio estranho, porque o Bolívar era um liberal, não era um comunista. Então ficam atravancando. Nós estamos há 12 anos parados. É só ver as manchetes dos jornais, os caminhões parados. Os caminhões não cruzam a fronteira. A Argentina impondo uma série de impostos sobre os produtos brasileiros. Nós perdemos mais ou menos 20% do mercado que nós tínhamos na Argentina. E estão deixando o quê? Abrindo as portas para a China. Faria Lima, quem é que está penetrando? É a China. É só para fazer um fecho. Quer dizer, eu sempre digo para a Liliane aqui que Deus fez o céu e a terra. A China fez todo o resto. Né? E por que o preço desses produtos, que são os mesmos, custa tão mais barato, 5 vezes mais barato, lá nos Estados Unidos, do que aqui? Faria Lima, eu queria só complementar uma coisa que até o Paleta disse. Paleta, aí nós militamos em entidade, e eu quero fazer uma defesa de tese para nós aqui. Eu não consigo perceber, Faria Lima, você que foi um grande político, não há como separar a economia do empresário. Eu ouço, como o Paleta disse, nós temos um avanço eventualmente empresarial e um não avanço político. Eu quero dizer que quando não se avança na área empresarial é porque há interesses claros e definidos e que o político não fez a sua parte. Nós estamos assistindo isso no planeta, e você citou bem o caso da China. Então, eu sinto, Paleta, quando eu digo que discordo, mas eu discordo de uma visão onde nós hoje não há como separar
a parte política da parte empresarial. Elas caminham juntas. Uma depende da outra para que nós possamos realmente competir num mundo que não dá a menor chance de nós não ganharmos espaço. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? Porque, un ejemplo, varios países, Fala varios grupos de blocos internacionales quieren hacer acuerdo con el bloco de Mercosur. Y los políticos, las políticas atrapalham. Sim, mas e o Pacto Andino? O Pacto Andino foi lá, os 3 presidentes percebendo você que veja o seguinte, Colômbia... Esse bloqueio ideológico, a garra de mão ideológica, isso é uma loucura. Você tem toda a razão, olha, a moeda, de um lado é a política, do outro lado é a econômica. Se você tem um lado político fechado, o lado econômico é fechado. Perfeito. Se você tem um lado econômico aberto, você pode até eventualmente ter um lado político fechado, mas depois se abre. Então é um problema muito sério. O que é que nós desejamos nesse processo todo? Nós queremos o quê? Liberdade política e fazer um controle econômico? Isso é um absurdo. Absurdo. É um absurdo. Concordo. Quer dizer, graças a Deus, eu queria primeiro cumprimentá-lo pelo esforço da Câmara. É um trabalho meritório. Graças a Deus você não está falando o Guarani, que é a terceira língua do Mercosul, e eu tento arranhar um pouco. Hablando un poquillo, un ejemplo, Paraguay. Sí. Paraguay ficou fuera del Mercosur. ¿Tá? Por uma atitude política. Por atitude política. Pero hay 3 grandes empresas brasileras que este año se radicaron em Paraguai. Mas é lógico, o Paraguai tem 50% de energia a oferecer. Por isso falo que a parte empresarial está funcionando e muito bem. Apesar do Mercosul. Então, sem o Mercosul, vai melhorar muito mais. Um exemplo, você não pode, Brasil não pode importar para Argentina, porque tem traba. Pero se o empresário argentino exporta para Brasil, ahí ellos pueden hacer negociaciones. Por eso hay muchas empresas negociando. Mas você veja, por exemplo, traz a Venezuela que causou todo esse processo. Dentro do esquema ideológico, trazer o Chaves, que parece que está no céu. Entende? Só que quem conversa com ele é o Maduro hoje, né? Através de um passarinho que eles conversam lá. E agora com o Ministério da Suprema, o Ministério da Suprema Felicidade vai resolver todos os problemas. Não sei como é que ele vai matar a fome da Venezuela, não é lendo o cardápio, porque cardápio não mata a fome de ninguém. Então, a situação na Venezuela, nós temos uma possibilidade de uma grande negociação com a Venezuela, mas há um entrave ideológico que bloqueia tudo. Você sabe quanto está o pasaje aéreo? Quanto se pagou o pasaje aéreo de São Paulo a Caracas? $11.000. Sim. La semana pasada. Está en la revista Bella. Estaba a 5.800. Hoy está $11.000 un pasaje San Pablo, Venezuela. Es una cosa ilógica. Nosotros fuimos la primera Cámara que hicimos acuerdo cuando entró Venezuela en el Mercosur. Hay un monte de posibilidades de negocio, pero están las trabas que no se pueden hacer. El empresario quiere comprar, quiere vender. Nosotros estamos con una operación de compra de coqui de hace casi prácticamente 2 años, que quiere el empresario brasilero instalar una planta en Venezuela. Y ponen trabas y trabas. Por eso te digo, las trabas políticas é o que estão prejudicando o Mercosul. Vamos continuar com os números aqui, porque o turismo no Mercosul cresce no ritmo da economia. Com um bom momento da economia brasileira, o Mercosul faturou mais de 15 bilhões de dólares em turismo em 2013, isso segundo dados do Ministério do Turismo. O Brasil recebeu mais de 5 milhões de turistas e somou mais de 7 bilhões de dólares. Os brasileiros também são os principais turistas dos países no Mercosul, tendo a Argentina como destino principal. Francisco Ancona, estamos agora navegando no seu barco aí, nos mares calmos ou revoltos? Os números poderiam ser melhores? Poderiam ser muito melhores. E na esteira do que se falou aqui, realmente 5 milhões de turistas que o Brasil recebe são mais ou menos a 5ª ou a 6ª parte que uma cidade como Paris recebe por ano. Não faz nada. Né? Portanto, o Brasil... e o Brasil 60 milhões de turistas. Eu falei só de uma cidade, de uma capital europeia. Então, esse ingresso de turistas, e uma boa parte deles é proveniente dos países limítrofes, portanto, do Mercosul, mas
até por uma conveniência logística, você vende automóvel, você vende ônibus, né? O que ocorre muito na Europa, os países têm muitas fronteiras e, portanto, se estimula um intercâmbio turístico muito grande, né? Esses números podem, devem e precisam crescer de uma forma exponencial. Nós enfrentamos aí ainda uma falta de política concreta de turismo, de desenvolvimento do turismo. Fazem-se tentativas e experiências na área de formação de mão de obra, mas nós esbarramos na infraestrutura, por exemplo, aeroportuária. Estamos aí assistindo a uma mobilização que espero traga, com os grandes eventos que o Brasil receberá, traga melhorias na estrutura aeroportuária. Nem vou falar da área portuária, vou falar, mas daqui a pouco a gente pode comentar. A questão hoteleira, o parque hoteleiro é insuficiente. E, a propósito, o Paleta falou de $11 mil um bilhete aéreo Brasil-Venezuela. De ida só não. Provavelmente ida e volta, eu espero. Na última revista Veja está todo... Imagino. Mas nós sabemos qual é a realidade das diárias hoteleiras nas principais cidades brasileiras. Por quê, Francisco Ancona? Você que é um homem do mundo, muitos de vocês aqui, não todos, né, que viajam o mundo inteiro. Muito por quê? Você falou da questão da mão de obra. Sim. Nós estamos falando da questão estrutural. Se bem que agora os aeroportos vão melhorar, eles foram privatizados. Não pode falar privatizado. Não pode falar privatizado. Concessão. Foram feitas concessões. Você tem que pegar o dicionário não deles. pode mudar, né? Enfim. Então, muito pelo quê? Por essa estrutura de recebimento que começa, inclusive, nos nossos aeroportos? Nós temos um senso de oportunidade muito aguçado, né? Então, evidentemente, a gente percebe o que acontece. Estão viajando mais assentos aéreos? Não. Não está em crescimento esse número de turistas. As malhas aéreas são adaptadas à demanda do mercado. Então, por exemplo, né, o melhor aproveitamento dos assentos, o melhor aproveitamento dos leitos de hotel e assim por diante. Então, o que acontece? Mantém-se os preços numa faixa mais elevada e não se desenvolve um mercado potencial. Eu entendo que é importante ter uma política de longo prazo para que isso possa ser amenizado, atenuado. O meu olhar é turístico. Nós sabemos que o turismo pode ser um grande vetor econômico para um país como o Brasil e os países do Mercosul, os limítrofes também. Nós temos riquezas naturais, temos riquezas culturais, nós temos uma série de aspectos que não são levados em consideração, não são priorizados. Você não acha que, em vez de explorar o turismo, eles exploram o turista? Exploram o turista. Que é um problema Exploram sério turista, demais, né? Mas e atentam até contra a lei da oferta e da procura. Eles não dão a oferta para que, pela procura, o preço vá lá para cima. Não. E é uma ganância também desses empresários dentro do setor muito grande. Você vê, nos exemplos agora da Copa do Mundo, o preço dos hotéis quase que quadriplicou. O que eu me referi às tarifas hoteleiras. Nós estamos numa cidade que é a 19ª economia mundial, como onde mais bem acontece colocou eventos no mundo. Exatamente. Também. E é uma pena que nós nos deparemos aqui com tarifas muitas vezes superiores a metrópoles como Nova York, como Tóquio, como Paris. Tóquio, exatamente. E com serviços provavelmente, na média, não à altura. Mas o pior não é exatamente a notícia, por exemplo, que foi dada pela Embaixada Americana alertando os americanos em relação aos assaltos que estão acontecendo no Rio de Janeiro? É extremamente negativo e nós temos visto se repetir com imagens, essa... Né? Pior, não é só os arrastões, a fala, né? As imagens com que... estupro de pessoas dentro de ônibus, de táxis. A violência é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só brasileiro, mas realmente a nossa realidade nesse momento, às vésperas de grandes eventos, é assustadora, é preocupante e certamente não ajuda, não permite que se desenvolvam esses números. Agora, é a vantagem do navio, porque no navio você tem aquela tranquilidade. Isso que eu ia falar. É bem verdade que esse empresário, né, que vai com tanta... Sede ao pote. Sede, é essa a palavra, muito obrigada, né? Sede ao pote. Parece que os navios, ou as operadoras que trazem os navios para cá, para o Brasil, viram isso de uma forma diferente, porque os preços
comparativos, né, ao alojamento, que seria o hotel, que são lá as cabines, né? Os restaurantes, porque você come muito bem, uma qualidade de comida excepcional, você tem uma estrutura toda de shows, de eventos, enfim, de entretenimento e de esportivo, enfim. O que foi pensado para essa atração? E quanto aumentou o turismo em relação ao passado? Disseram assim, porque o poder aquisitivo aumentou. Eu questiono, porque eu sempre viajei de navio e os preços me parece que ficaram mais acessíveis. Não é porque eu fiquei mais rica, não. Porque o padrão continua o mesmo. O que aconteceu? Que fenômeno foi esse? Primeiro, o conceito, né? Antigamente, uma viagem de navio servia para ligar 2 pontos do mapa, né? Era uma viagem de transporte, unia os continentes. Já de alguns anos para cá, de uns 20 anos para cá, tornou-se destino turístico. O navio tem uma estrutura de hospedagem extremamente confortável, tem atrações de entretenimento, acolhe famílias, acolhe uma faixa muito mais ampla da sociedade. Pessoas idosas também. Também, e trata muito bem aos idosos, que é um segmento que aumenta muito hoje, na medida em que aumenta a expectativa de vida, na medida que os conceitos de bem-estar... Mas não é verdade que só as pessoas idosas viajam mais de claro navio. Que não. Eu falei que eu casei lá, sua filha casou lá, encontrou gente, mas se bem que eu não estava tão novinha, mas enfim. Não, é verdade, acolhe a todos. A questão, Liliane, é a seguinte, os navios têm uma configuração e um conceito de ocupação de 100%. Então, o que acontece? Hoje, grandes navios podem acolher 3.000, 4.000 pessoas e se projeta uma ocupação total. É diferente de um hotel que, às vezes, numa região climática que pode ser sazonal, eu me refiro, por exemplo, a áreas de inverno como Campos do Jordão. Campos do Jordão, ou como a Argentina, falando de Mercosul, né, como o Chile, dificilmente está ocupado 100%. Então, a conta é outra, a planilha é outra, né, de ocupação, de receita e despesa. Mas o que se criou no Brasil nos últimos anos e que permitiu uma expansão dessa forma de turismo foram as facilidades de crédito. E hoje em dia, e já de alguns anos para cá, compra-se em 10 vezes sem juros. E isso, realmente, o aumento do poder de consumo, alguns anos atrás, de parte da nossa população, atraiu realmente os navios como uma grande opção. E então essa situação dos navios, depois nós vamos falar do lado B dessa história, mas ganharam grande destaque, grande mercado. Houve até alguns anos atrás, levantou-se uma polêmica sobre a questão dos resorts, que não conseguem trabalhar com uma ocupação de 100% por questões naturais, né? O navio vai onde está o sol, onde está o calor, ele se locomove, ele se movimenta. O resort está ali, um hotel está ali, e ele se adapta às condições meteorológicas, etc. E, portanto, ele sofre mais a influência da alta e baixa temporada. Os navios têm sempre alta temporada, isso ajuda muito, né? E a gestão de toda a indústria, entende, hoteleira, flutuante e imóvel, é diferente. Nesses resorts tem muito dinheiro de Estado, não existe uma busca de eficiência. O navio, entende, você tem que fazer o cálculo na ponta do lápis para verificar se vai dar o lucro ou não. É verdade. O investidor é outro. O investidor é outro. O investidor está... Aí, o problema todo é que quando você sai daquela tecnologia de um navio desses, que você tem todas essas facilidades, e você chega nos portos, aí você começa a sofrer. Você desce em qualquer porto brasileiro, é lamentável. É lamentável. É lamentável. Você desce num avião desses 777 e vai para o subdesenvolvimento quando você entra na fila da Polícia Federal. Vai em qualquer porto lá em Fort Lauderdale, em qualquer porto. Claro. Espetáculo. É limpo, é uma beleza, tem garagem, tem disponibilidade, tem serviço, não tem assalto, você não tem medo. Porque o Brasil hoje a gente vive com medo de tudo. Muito bem, Fiesp critica a paralisação do Mercosul. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criticou a política brasileira em relação ao Mercosul, que considera paralisado.
A entidade defende a revisão das regras do bloco para retornar ao espírito de sua criação, com a abertura comercial entre os países membros. Segundo a Fiesp, o Brasil precisa ter uma atitude focada em interesses comerciais e não em questões ideológicas. Agostinho Turbian. Olha, está perfeita a colocação da Fiesp. Eu acho que ela conseguiu resumir o que é um sentimento nacional. Eu acho que não há um país do Mercosul, nenhuma pessoa dentro da economia do Mercosul, um cidadão, um empresário, que possa dizer: estou feliz com este conglomerado que eu participo. O Mercosul é o mais promissor dos continentes, dos blocos, em possibilidade de exploração em atividades diversas, especialmente a de turismo. Nós temos a maior costa do planeta está dentro do Mercosul, marítima. E nós temos capacidade de exploração mineral, extrativa e de construção civil. Enfim, todos os setores do continente do Mercosul estão preparados, prontos e abertos para serem explorados. O que a Fiesp percebe é que a nossa indústria ela sofre mais por efeitos externos ao Brasil do que para os efeitos internos ao Brasil. Por exemplo, um automóvel produzido em São Bernardo do Campo, pelas regras do Mercosul, ele beneficia o argentino, o paraguaio, por conta que ele recebe os benefícios. E nós ficamos com a infraestrutura industrial, todo um contingente de ter que manter uma indústria moderna, uma indústria cara, uma indústria que está aí mostrando o futuro do agronegócio, com equipamentos, etc. Então, é importante que haja uma integração de valores. Então, o que a Fiesp percebe hoje é que nós temos que ter um entendimento. Onde você é bom, Mercosul parceiro? Onde você pode fazer mais e eu fazer a complementação? É nesse sentido que as organizações, como a ABMAC, a indústria de máquinas e equipamentos, e todo o setor, veja aí o setor de laboratório, olha o lucro estupendo que tem, não é uma notícia boa, 435% de evolução do lucro dos laboratórios no terceiro trimestre aqui do ano no nosso país. Um setor que dá 435% de lucro em relação ao ano anterior... Só perde para banco. Só perde para banco. É uma péssima notícia, porque mostra um mercado fechado. Porque em mercado aberto, esse lucro ele se dilui, ele aumenta na quantidade, ele melhora no seu quesito globalizado. Mas o que vai fazer o laboratório? Está aí, ele tem um mercado menor. Então, para a Fiesp, a minha visão é a mesma, o Brasil não tem 200 milhões de habitantes, o Brasil tem 380 milhões de habitantes. Porque todo cidadão que habita o Mercosul, ele é tão brasileiro quanto nós somos latino-americanos. Na verdade, se a gente fizer uma comparação com todas as tentativas de estabilizar a economia do nosso país, Faria Lima participou de várias comissões com o deputado federal, sabe muito bem, todos os planos tentou-se controlar os meios financeiros, a massa monetária. E nós estamos assistindo hoje que o euro não estava errado pelos sinais que já se apresenta hoje na Espanha. Hoje a Espanha já começa a dar um sinal de que essa equiparação de moeda e de movimento valeu a pena o sofrimento. É que lá se comparou Espanha com Grécia. É difícil comparar Espanha com Grécia economicamente falando, assim como o Brasil e Paraguai ou Uruguai. Mas tem que se respeitar as necessidades instaladas, certo, Paleta? Perfeitíssimo. Então, a minha visão é de que, eu quero fazer até uma complementação, dizendo assim, o mundo tem alguns fenômenos que são inerentes à nossa vontade, país, fronteira e política. Por exemplo, há 40 anos atrás, o mundo trabalhava 4.000 horas ano. Hoje, o mundo trabalha no máximo 2.400 horas ano. E se considerar que todo mundo tem 8.500 e poucas horas ano, nós vamos para onde? Para o entretenimento, para o lazer, para o turismo de negócio. Então, há um mundo novo se instalando, essa é a verdade. Eu entendo que tudo que está acontecendo no Brasil é positivo por conta de que são situações de melhoria. Por exemplo, a reforma do aeroporto de Brasília, eu tive uma informação semana passada, ela vai até 2031. Então, passa por... Não, mas é uma expansão muito forte. Isso é positivo, porque a nossa economia e o país não pode se vincular numa Copa do Mundo. A Copa é pouco perto do Brasil. A Copa ela não representa mais do que um evento, um grande evento. Mas a gente fica com medo de Brasília acontecer, né? O que aconteceu com os trens, metrô lá na Bahia, não é assim?
Já vai até 2031, mas aí você Mas pensa... dá para inaugurar. Bom, enfim. Não, Ó, várias vamos fazer vezes. um rápido intervalo comercial só para você pensar um bocadinho e voltamos já já. Esperamos você. Olá, meu nome é Reinaldo Polito. Eu estou aqui na TV Êxito dando dicas de comunicação. Dicas para conversar e para fazer apresentações eficientes em qualquer tipo de circunstância. Você vai aprender aqui a falar de improviso, a usar bem a voz, usar bem o vocabulário, a fazer uma leitura em público, a conversar com as pessoas. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Eu estarei aqui sempre dando dicas para que você possa falar melhor. Eu conto com a sua presença. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Economistas mantiveram a perspectiva de que a Selic será elevada em 0,5 ponto percentual, encerrando o ano a 10%. Mas vem aperto monetário maior, sabe quando? Já para o ano que vem, 2014. A perspectiva é de que o juro básico encerrará 2013 a 10% e 2014 a 11%. A expectativa de crescimento da economia foi mantida em 2,5% para 2013 e 2,1% para 2014. José Roberto Faria Lima, suas considerações. No Brasil, nós estamos vivendo Alice no País das Maravilhas. Né? E dentro dessa realidade do mundo tecnológico moderno, esse problema do real e do virtual, estamos nos levando muito mais para o virtual do que para o real. Nós estamos vivendo um processo inflacionário terrível, que não se consegue deter. A inflação beira, entende, o limite máximo que foi projetado para beirar, em torno de 6%. E isso vai perdurar, apesar de todas as ações do Banco Central, que deveria ser independente, mas é sujeito às pressões. Aliás, tudo é sujeito a pressões, né? Até o general Enzo, que deveria retirar a medalha do pacificador que foi dada a um dos condenados do Mensalão, não tem coragem de fazê-lo, apesar do decreto para fazê-lo. Né? Então, a situação brasileira é uma situação difícil. Nós estamos com um déficit comercial terrível. Nós estamos, entende, com as nossas contas completamente desajustadas. Estão tentando derrubar agora a lei de responsabilidade fiscal. E eu acho que tocou pavor, porque nós estamos completamente perdidos, feito barata tonta dentro dessa realidade. O que o Tesouro faz? O Tesouro emite papel, esse papel a 10%, depois repassa para o BNDES empresta 5% para alguns escolhidos, sem a preocupação da produtividade, que era o único comentário que eu queria fazer em relação ao que o Costinho falou em relação à Fiesp. A nossa indústria não tem a criatividade que tem, não tem o fator de inovação. Nós não temos, entende? É feito um esforço de você capacitar a mão de obra. O que ele sofre aqui com a falta de capacitação de mão de obra. Estão importando elementos do Mercosul para virem prestar serviços na área de turismo, aqui em Santa Catarina, em vários lugares, porque aqui no Brasil nada é feito. E o que é turismo? Aquilo lazer criativo que você mencionou, aquilo pressupõe que você tenha, entende, um atendimento, um nível elevado, entende, de educação do nosso povo. Os nossos meninos têm que ser educados para essa nova realidade rapidamente. E nós estamos mergulhando, nós estamos crescendo feito rabo de cavalo. A situação que nós estamos vivendo é muito triste. E o pior, o ano que vem vai ter eleição. E tendo a eleição, eles vão ter que fazer camuflagem e maquiagem desses números todos, o que vai nos desacreditar ainda mais ainda no mercado externo. Como é que a velhinha lá do Iowa vai aplicar numa ação da Petrobras, sabendo que a Petrobras é manipulada pelo governo como um instrumento, entende, de política fiscal? É um absurdo isso. Nós temos que voltar a viver a realidade, Liliane. Essa realidade eu conheço. Você vai no supermercado. No supermercado, né? Você vê. Você vai. A inflação de serviços, que é a única que está fora do controle, porque a inflação é medida pelos índices administrados, tipo energia, todos os índices que o governo administra, que essas empresas estatais interferem e fazem a planilha de custos para depois colocar a margem de lucro mínima, né? Enquanto que, do outro lado, na área que é livre, o preço dos serviços está exorbitante. E o que vai acontecer? Desemprego. Claro. Vai haver desemprego. Agora aqui, por exemplo, o Haddad criou agora uma lei aí para aumentar o IPTU, né? IPTU. Em 20%.
Como? 25, o senhor está baixando, né? É 25 É um e 35 para o Não comerciante. precisa gastar tanto para pintar, entende, as faixas para resolver o problema de tráfego em São Paulo, mas aumentar em 25. O que vai acontecer? 120 mil desempregos novos vão surgir. É isso mesmo. Vão surgir desemprego. Nós estamos vivendo de dívida. Você não cresce criando dívidas. E não adianta bancar o executivo moderno. Vamos resolver o problema da dívida. Transfere para o futuro. Quem paga são os nossos filhos e os nossos netos. Nós não devemos mais nada. Está zerado. Paguei a conta do FMI. Estamos autossuficientes em petróleo. Vamos esquecer essa loucura de buscar novas formas de energia, como, entende, a biomassa. Vamos esquecer isso tudo. Vamos para o pré-sal. Agora, entende, com o acordo do americano com o Irã, o preço do petróleo tende a cair. A equação econômica para a extração do pré-sal vai ficar impossível de ser atingida. Porque lá na Arábia Saudita, no Irã, naquelas regiões, você fica com o dedo duro, engessa, fura o chão, sai petróleo, não custa nada. Agora, você imagina, ele que entende disso, entrar numa costa, 170 metros, entende, de profundidade, sei lá, 2, 4 mil, 7 mil metros de profundidade para extrair, entende? Onde é que está o custo disso? A nossa situação é muito difícil, nós não temos crédito, nós estamos sendo desacreditados. Aquele país emergente que estava com o Cristo fugindo, feito um foguete, não existe mais. Não existe mais. É ilusório. Nós estamos, entende, agora com esses eventos todos, todo mundo preocupado com um problema de segurança. O que adianta você viver em São Paulo, você ter riqueza em São Paulo, você não consegue sair de casa? É isso mesmo. Você não consegue sair de casa. Você sai de casa, onde é que você vai num restaurante? Não pode ir no restaurante. E não é ostentação, não. Não é ostentação, não. É o simples fato de sentar e ter um bom restaurante, você não pode ir mais. Ninguém. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma Ferrari, né? Você sai com a Ferrari, o sujeito olha assim, puxa vida, eu vou trabalhar feito um desgraçado e vou ter uma igual. É isso mesmo. Aqui não, o sujeito aquele com a Ferrari, vou riscar aquele negócio. É uma inveja negativa, é um processo. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Para o Brasil, a solução que eu dou é muito simples. Nós temos que decidir o que a gente quer ser. Ou o mais pobre dos ricos, ou o mais rico dos pobres. Se você quiser ser o mais pobre dos ricos, você tem que jogar um jogo, mexe só com a cabeça, fica no mesmo lugar. Agora, se você quiser ser o mais rico dos pobres, você vai tentar influenciar a eleição em Honduras, e ela perdeu. Você vai jogar pedra em todo mundo. Todo mundo errado, somos nós que estamos certos. É uma decisão. Eu, como gringo, y con muchos gringos, hay una cosa que no... Yo hace 35 años que trabajo con Brasil. Hay una cosa que no entendemos. Un ejemplo, inflación terrible. Nadie se queja, nadie fala nada. Un ejemplo, vos le preguntás a cualquiera cuánto sale el litro de gasolina, nadie sabe. Aumentan los pedazos y nadie reclama. Es la idiosincrasia, que no sé si es para bien o para mal, porque Brasil sigue funcionando, pero aqui nadie se queja e nadie hace um acto... Como estrangeiro, como é que o senhor vê os presos que podem nos representar na Câmara Federal? Bandido é bandido em qualquer lugar do mundo. Mas vamos fazer um anexo no Papuda. Ali no Papuda, vamos fazer um anexo. Como é que o senhor, como estrangeiro, enxerga esse momento político nosso? Essa é a pergunta. O senhor vê um deputado, não é condenado, não é suspeito, condenado. É preso político, não, é político preso. Está lá acenando, né? Depois ficam cheios de artimanha. Você já viu meia grávida? Mas tem meio infartado. Meio infartado existe agora também. Então, você vê, como é que o senhor assiste a isso? Claro, es que está totalmente errado, porque un ejemplo, en Argentina, con los problemas que hay también, está un poco más duro con los políticos cuando son presos. Son presos comunes, porque son ladrones, han cometido delito. Não, aqui a raposa cuida do galinheiro, entendeu? Aqui, ele de noite ele cumpre e de dia ele cuida do galinheiro. E eu acredito que depois de Natal ou antes de Natal van a salir
para a fiesta, esto, lo otro, e depois não vão chegar, não vão entrar mais. Presidentes discutem volta ao Paraguai e ao Mercosul. Apesar do Paraguai ainda estar oficialmente fora do Mercosul, seu novo presidente, Horácio Cartes, tem adotado uma postura de reconciliação para ingressar o país novamente na comunidade econômica. Na última reunião entre os líderes sul-americanos, os demais países do bloco, especialmente o Brasil, mostraram-se favoráveis à volta do Paraguai ao grupo. Deve ou não votar, Paleta? Va a voltar. Y como comenté antiguamente, el empresariado está negociando y trabajando. Y por ética, y como ya hace 21 años que Paraguay está en el Mercosur, no va a salir del Mercosur. Es una cuestión política por el presidente anterior, por el problema que ha tenido con Venezuela, pero vai seguir no Mercosul. Gente, agora comigo na linha para falar sobre o IANSP, que promove aí campanha de prevenção ao câncer de próstata, a Cíntia Borges Riolon, que é gerente de marketing e eventos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Cíntia, o IANSP, assim como a associação, também é o local de apoio aos servidores públicos em todo o Estado. Que serviço do IANSP será divulgado no boletim hoje, hein? Olá, Liliane. Olá. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que é o IANSP, ele está promovendo uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. Oba. Tem o objetivo de estimular prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. Vale informar que, segundo, infelizmente, o registro do Instituto Nacional de Câncer em 2012, estima-se que no Brasil são detectados cerca de 60 mil novos casos de câncer de próstata no ano. Então, é importante que todos os homens acima dos 45 anos de idade busquem o diagnóstico de um profissional. Com certeza. E a campanha será oferecida pelo IANSP até que dia? A campanha teve início ontem, 25 de novembro. Vai ficar disponível no Hospital do Servidor Público até o dia 29 de novembro, no ambulatório de urologia, das 7 horas até as 19 horas, segunda a sexta-feira. Nos postos de atendimento do IANSP lá no interior, as orientações serão realizadas apenas amanhã, dia 27. Perfeito. E qual a previsão de atendimento aí da campanha? A medida visa atingir cerca de 10 mil atendimentos, entre pessoas que se dirigem ao Hospital do Servidor Público Estadual na capital paulista por orientação ou encaminhamento nos postos de atendimento do Instituto lá no interior. E o que o servidor público deve fazer para participar, Cíntia? Não é necessário agendamento prévio. Os servidores estaduais e os beneficiários com 45 anos ou mais passam por avaliação médica e terão o sangue coletado para a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático específico. Todas as informações sobre essa campanha estão no site do IANSP, que é www.iansp.sp.gov.br. E a gente reclama aqui, servidor público, por favor, previna-se. Claro, um beijo, viu, querida Cíntia? Obrigada, até mais. Lembrando que essa história de fazer o PSA não substitui o exame de toque. Portanto, você que é homem, né, e que se ama e que ama a sua família, vai fazer sim o exame de próstata. Todos aqui Exatamente. já fizeram? Já fizeram exame de próstata? Já, isso tem que estar em Já dia. fizeram exame de próstata? Regularmente. O que você está rindo, Faria Lima? Você não faz piadinha disso, Faria Lima. Não é? Porque realmente se faz necessário. É um exame aí que salva vidas de muitos, inclusive. Y ahora no está el problema del miedo, de la vergüenza del hombre, del examen de toque, porque ya prácticamente no se usa más. É isso mesmo. Olha, gente, temporada de cruzeiros deve ter 750 mil passageiros. Cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo Porto de Santos durante a temporada de cruzeiros marítimos que começou em novembro. O terminal turístico foi reformado e um trabalho de logística foi planejado para atender todos os navios que atracarão aqui no Cais Santista, partindo e voltando de 158 viagens diferentes. Francisco Ancona, antes mesmo de entrar nesse número aqui, eu queria saber o que a imagem da costa ficou arranhada ou não com aquele incidente acontecido, onde tivemos aí o
um navio naufragado, né? Costa por conta Concórdia, de uma 2012. imperícia de um comandante. Ficou arranhada, sem dúvida, não só da costa, como da indústria dos cruzeiros. Foi um momento muito duro, muito difícil para a nossa empresa e que, felizmente, está sendo superado e teve no seu ponto de partida de superar essa imagem o início do processo de resgate desse navio. O mundo inteiro assistiu o navio ser alçado da posição que ele estava. A beleza de projeto foi espetacular, é um case realmente. É um projeto caríssimo e qualquer preço que se pagasse ainda seria pouco para demonstrar para a sociedade, para o mundo, o compromisso da empresa em se fazer desculpar pelo episódio dantesco que aconteceu em janeiro de 2012 e, felizmente, os números não foram afetados, os números de fluxo de turistas. Isso demonstra que... Qual a probabilidade de um acidente desse acontecer? É mínima, é uma coisa assim episódica e, especialmente depois desse ocorrido, se imagina que vão passar mais 100 anos como passou o Titanic. O problema é não deixar o Corinthians comemorar no navio, né? Senhor, por favor, não venha falar de time de futebol. Jogaram fora todos os barcos salva-vidas. Ele se refere a uma viagem de comemoração do centenário do Corinthians há 2 anos atrás. Foi por acaso, foi nesse navio ou não por acaso, não sei. E aí nos conte, né? A previsão agora é de 750 mil passageiros. Então, é um número que ainda soa importante, mas é importante também lembrar que há 3 anos atrás esse número foi de 1 milhão. Então, nós estamos há 3 anos vendo o número de navios alocados para a costa brasileira e, por consequência, o número de turistas realizando esse tipo de viagem diminuir, decrescer aqui no Brasil. Está começando a cair a ficha da sociedade, do mercado, das agências de viagem, que essa opção está se reduzindo, ao contrário de se expandir. Chegou-se a falar anos atrás, não sei se os companheiros da mesa lembram, de navio o ano inteiro na costa brasileira, navio em Fernando de Noronha, navio no Rio Amazonas, navio no Nordeste, etc., etc. Esses projetos todos foram temporariamente adiados, não estão sendo efetivados, como se imaginava. Foram feitas algumas tentativas que demonstraram que há algumas dificuldades operacionais e de mercado. E o porquê desse passo para trás? O Brasil tem uma natureza maravilhosa, o Brasil é aspiracional, é desejável pelo próprio brasileiro e pelo estrangeiro que vem para cá, especialmente do Mercosul. Nós temos notado argentinos e uruguaios, especialmente, que são rota dos portos de escala, né, os portos de embarque e desembarque, como Buenos Aires, como Montevidéu. Apesar disso tudo, o Brasil oferece algumas dificuldades, primeiro de estrutura, como bem lembrou Faria Lima agora há pouco. Os portos são completamente desconfortáveis, são portos comerciais, não há terminais com estrutura turística de hospedagem, de recepção condizente com a expectativa do turista e, portanto, não são um convite para se viajar nesse momento, né? São portos comerciais, portos cargueiros, né? Para navios cargueiros, né? O que acontece? O Brasil não tem um litoral favorável, o Brasil tem poucas baías que possam receber os navios com condições de ancoragem e mesmo de atracagem. Então, os portos que existem são os que estão aí. Seria muito desejável que fossem construídos terminais turísticos e piers turísticos, mas isso demanda uma série de investimentos e a realidade é que há restrições e dificuldades práticas e burocráticas para que isso aconteça. Então, não se tem observado grandes investimentos nessa área. O terminal de Santos é um bom terminal, no entanto, o canal do Porto de Santos obriga aos navios permanecerem atracados numa linha que pode ser muito longa. Hoje em dia, um turista que embarca em Santos pode tanto dar a sorte de embarcar num navio que está parado em frente ao terminal,
como dá o azar de ter que tomar um shuttle service, que às vezes leva 15, 20 minutos, e que circula pela área portuária, em suma, às vezes pega congestionamento, é muito desconfortável. Então, isso para falar de Santos. Os demais portos, a gente pode imaginar, o Brasil tem Salvador como um porto importante para turismo, e Rio de Janeiro. Os demais são pequenos portos, Itajaí oferece algumas restrições técnicas, e o número vem decrescendo. E isso a despeito da beleza e do interesse turístico que o nosso país oferece. É uma pena, realmente. Rapidamente, o Wagner da Moca diz assim, a televisão tem mostrado aí, e agora, por exemplo, um grupo de 50 pessoas que interditam a Radial Leste, inclusive colocando ônibus atravessados para impedir o trânsito. A polícia, com olhar de paisagem, só observa. Governo do Estado, sabe o que é autoridade? Porque uma coisa é você manifestar, outra coisa é você atrapalhar. Não é? O Sérgio Tucuruvi, a situação hoje da Argentina no Mercosul, o país paralisou o comércio do mercado? Argentina? O senhor quer responder? Não. Não. O Jaime Jardim Filioli, que austeridade é essa do governo paulista que infla salários de servidores públicos? Quer comentar, Faria Lima? Esse é um dos problemas, quer dizer, nós tivemos maré alta levanta todos os barcos. Nós tivemos um período que a economia mundial esteve em maré alta e nós não soubemos aproveitar. Nós gastamos em aposentadoria, nós gastamos em aumento de salários, em amigos e companheiros inflando toda a estrutura de poder. Nós gastamos pagando dívida dos outros, financiando projetos fora da realidade brasileira, tudo dentro dessa visão pura e simplesmente política, ideológica. É uma situação muito difícil, né? Você vê, nós temos 2.200.000 funcionários públicos a nível Brasil. A folha que era de 75 bilhões no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio, hoje está em 215, quer dizer, cresceu de uma forma bárbara, é um negócio absurdo. Quer dizer, aqui no governo do Estado deve ser a mesma coisa e na prefeitura mais ainda. A Vera de Santa Cruz, Ancona, para os marinheiros de primeira viagem, quais as dúvidas mais comuns que nunca fizeram um cruzeiro e o que o turista deve ter em mente assim para ter uma viagem tranquila? O turista deve pensar em encontrar se ele fosse um turista convencional e não de cruzeiro, o navio concentra o transporte, a hospedagem e a diversão, o entretenimento. Então, ele embarca muito tranquilo. Mais ou menos. Veja os documentos lá, sua carteira de identidade se não está vencida 10 anos, passaporte se for internacional e por aí vai, né? Porque a gente vê muita coisa nesse sentido. O César Augusto da Bela Vista. Miguel, por que a imagem de Pinochet ainda é tão lembrada e valorizada no Chile? Bueno, porque Pinochet fue como Perón en Argentina, fueron personas que han hecho para muchos argentinos cosas muy buenas para el país. Para el argentino de antiguamente, hoy ya no está tan bien visto. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês, do administrador Miguel Lujan Paleta, também do empresário economista Roberto Faria Lima, do nosso querido amigo empresário Agostinho Turbian, do publicitário Francisco Ancona Lopes e você aí que esteve conosco. Lembrando que esse programa fica à sua disposição pela TV Êxito a qualquer hora e momento. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, Zenilda Salvato, diretor de produção, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Ticarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.